Gente, boa noite. Prometo que eu não vou falar mais do que 3 minutos. É que eu precisava usar esse espaço aqui, porque esse homem que vocês vão ouvir falar agora, que eu poderia denominar de ex-procurador-geral do Estado do Ceará, jurista brilhante do Estado do Ceará, é a pessoa que, sem nenhum pagamento, fez a minha defesa perante aquele tribunal inquisitório de criminosos durante todo esse período da CPI. Essa pessoa tem sido a minha segurança, a minha força, a minha fortaleza, o meu orientador. Hoje, ele sabe mais de defesa da autonomia médica e da dignidade médica do que muitos de nós médicos que deixamos. Nós não. Muitos médicos que deixamos de acolher e salvar vidas. Então, eu queria deixar aqui registrada a minha homenagem, o meu reconhecimento público à grandeza desse moço chamado Dr. Djalma Pinto. Muito obrigada. Comandante Jordão, em nome de quem eu parabenizo todos os idealizadores deste evento, senhores médicos, minhas senhoras e meus senhores, o Brasil se recordará para sempre, nas sucessivas gerações, da advertência do médico, Dr. Francisco Cardoso Alves, no plenário da CPI da pandemia, no Senado da República, de que não descartaria a opção de mandar os seus pacientes para serem medicados por políticos e por alguns comunicadores. Afinal, estes se transformaram na fase mais angustiante da enfermidade, nos arautos do saber científico, justamente na área de maior importância para a medicina naquele momento, a virologia. Fizeram relembrar a advertência de Hegel no livro Princípios da Filosofia do Direito. Nenhuma arte, nenhuma ciência está exposta a tão fundo grau de desprezo como quando qualquer um pode julgar dominá-la. A histórica, firme e destemida atuação do Conselho Federal de Medicina na preservação da autonomia do médico foi decisiva para evitar que o número de mortes fosse muito maiores em nosso país. Seguindo à risca o ensinamento de Hipócrates de aplicar o médico todo o seu entendimento e poder para o restabelecimento do doente, o Conselho Federal de Medicina, na ausência de medicação específica, editou o parecer número 4, na consulta número 8/2020, declarando que durante o período da pandemia não cometeria infração ética o médico que ministrasse cloroquina ou hidroxicloroquina aos seus pacientes. Amparou, com esse valioso posicionamento, a atuação dos profissionais para a utilização, com o consentimento do doente, de medicação off-label, no tratamento da doença totalmente desconhecida. Retirou, assim, qualquer fundamento para punição na esfera criminal, civil e administrativa dos médicos que não mediram esforços para salvar os seus pacientes. Respaldou-se o referido parecer na Declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial. A importância dessa declaração será exaltada pelas sucessivas gerações que, no transcorrer do tempo, povoarão a Terra. O seu texto ecoará como uma fonte perene de luz para retirar as pessoas do caminho das trevas, sempre que a humanidade voltar a ser surpreendida por patógeno tão devastador. São estas as palavras milagrosas da Declaração de Helsinki. O médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se, em seu julgamento, estas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde
e aliviar o sofrimento. A propósito, Karl Popper, o grande filósofo da ciência do século XX, na sua obra consagrada A Lógica da Pesquisa Científica, escreveu: a visão errônea da ciência se trai a si mesma na ânsia de estar correta, pois não é a posse do conhecimento, da verdade irrefutável, que faz o homem da ciência. O que o faz é a persistente e arrojada procura crítica da verdade. A politização da pandemia gerou uma excessiva obscuridade. Foi esquecida, inclusive, a jurisprudência consolidada na justiça brasileira, assegurando a autonomia do médico para prescrever medicação off-label. Prova disso é que o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1657156, reconheceu a autonomia do médico. Sua decisão, com força repetitiva, obriga que o entendimento seja consagrado e seja replicado no julgamento de todos os casos análogos. Há, porém, outra particularidade mais relevante nesse julgado. Além da autonomia do médico, foi assegurado o direito do paciente ter acesso a medicamento para tratamento de doença, mesmo sem indicação na bula. Inclusive, com o pagamento feito pelo Estado, desde que haja laudo médico recomendando sua utilização. O enfermo não tem a capacidade de arcar com o custo do medicamento. E o remédio tenha registro na Anvisa. Na tentativa de desacreditar os médicos com atuação exitosa na linha de frente, na fase mais intensa da enfermidade, produziu-se fatos surpreendentes e inusitados. Entre eles, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, em live amplamente difundida, exaltou e prometeu condecorar os médicos que no seu estado utilizaram cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina no tratamento dos pacientes da Covid-19. Impediram esses médicos que o vírus assumisse no Amapá, proporção com a magnitude constatada no estado do Amazonas. Na CPI, porém, esse mesmo senador hostilizou quem defendeu a medicação que evitou o agravamento da pandemia no seu estado. No seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicado em 1671, John Locke explica essa contradição. A verdade nunca teve, em sua primeira aparição, vozes a seu favor. As novas opiniões, sem maiores razões do que por serem comuns, são sempre suspeitas e tendem a encontrar oposição. Mas a verdade é como ouro, que não vale menos pelo fato de ter sido recém-extraído da mina. Não pode ficar sem registro uma imagem absurdamente negativa. A cena deprimente e inesquecível foi protagonizada pelo responsável pela elaboração do relatório da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros. Após espantosas cenas de humilhação de mulheres médicas convocadas para depor naquela comissão, ao deparar-se esse relator no dia 18 de junho de 2021, com depoimento de dois homens, médicos igualmente qualificados, doutores Francisco Cardoso Alves e Ricardo Ariel Zimmermann, apequenou-se, arrefeceu sua valentia. De maneira inacreditável, abandonou a sessão, fugiu da arena em que mulheres foram moralmente imoladas, sem respeito algum à sua honra e à sua dignidade. De forma caluniosa, foi atribuída à médica Mayra Pinheiro, que, como muitos profissionais da saúde, arriscou sua vida para socorrer os enfermos na cidade de Manaus. A prática de crime de epidemia, assim descrito no artigo 267 do Código Penal, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Qual médico, porém,
no mundo teve a intenção de propagar o coronavírus entre as pessoas. Consagrado professor de Direito Penal, César Roberto Bittencourt, deixou bem nítida a tipificação da calúnia na imputação feita àquela médica, com deliberado propósito de denegrir a sua honra e atingir a sua dignidade. Esclareceu esse grande jurista, penalista, com a sua reconhecida autoridade. A epidemia não se confunde com o conceito de endemia, nem com o conceito de pandemia. A febre amarela, por exemplo, é endêmica em determinadas áreas da Amazônia. E a dengue, como dissemos, é endêmica nas regiões tropicais, podendo transformar-se em uma epidemia quando se produz um incremento do número de pessoas infectadas, com sintomas da doença superando os índices de contágio normalmente registrados. Já a pandemia, que é do grego, significa enfermidade de todo um povo, caracteriza-se pela afetação de um grande número de indivíduos ao longo de uma área geográfica extensa, afetando inclusive mais de um país. O coronavírus provocou pandemia e não epidemia. Portanto, a falta de tipicidade e a ausência de vontade subjetiva para a prática de qualquer delito deixam patente a configuração da calúnia pela falsa imputação de um fato definido como crime. É igualmente falsa a imputação de crime contra a humanidade a qualquer médico por atuação na pandemia. O artigo 30 do Estatuto de Roma é enfático ao exigir a vontade direcionada para a prática de um delito como pressuposto imprescindível à configuração de crime contra a humanidade. Por fim, todas as pessoas que testemunharam as distorções ocorridas durante a pandemia no Brasil, em pleno século XXI, precisam refletir sobre a necessidade de ampliação do artigo 5º, inciso 47 da Constituição em vigor, que tem o seguinte teor: não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, ou seja, agressão estrangeira. A pandemia do Covid-19, à luz da realidade, foi uma guerra não convencional. Foi uma guerra provocada por um patógeno mais devastador do que as invasões usualmente conhecidas, por tratar-se de um inimigo invisível e mortífero. Para o caso de guerra tradicional, há previsão na Constituição para aplicação da pena de morte aos traidores da nação. Nessa ocasião, os desleais podem ser condenados à pena capital por colocarem em risco a vida dos cidadãos. Para a guerra vivenciada na pandemia, também deveria ser ampliada a abrangência daquela penalidade para os ladrões do dinheiro público. Não pode haver crime mais aniquilador contra um país, uma traição maior contra o seu povo, em momento de ataque biológico provocado por um patógeno mortífero, do que roubar dinheiro destinado à compra de respiradores. As pessoas aflitas que foram a óbito com falta de ar não tiveram sequer a chance de ter a sua vida preservada, porque indivíduos sem escrúpulo assaltaram as verbas da saúde. Merecem essas vítimas o respeito daqueles que permanecem vivos na terra. Esse respeito aos mortos deveria materializar-se na ampliação na Constituição da República dos casos
de pena capital para alcançar os ladrões de recursos da saúde nos casos de pandemia provocada por vírus devastador. Afinal, é impossível um exemplo mais trágico e avassalador de deslealdade a um país do que desviar seu dinheiro em momento de guerra biológica, deixando seus cidadãos morrerem com falta de ar, por ausência de equipamentos que não puderam lhes ser disponibilizados, porque roubadas as verbas para sua compra. Muito obrigado. Bom, vamos dar andamento. Nós temos mais 7 apresentações. As 2 próximas apresentações é o complemento dos empresários em ação. E as últimas 5 serão as ações muito emocionantes de cidadãos que não encontraram na área pública e nem na área privada organizada o amparo e decidiram sozinhos fazer o que estava ao seu alcance. Então eu peço a todos